Então, um bom dia a todos, pessoal. Hoje é o último dia do nosso curso, Contabilidade e Finanças para Ecologista, e nesse dia nós teremos a apresentação dos trabalhos em grupo, é o trabalho final. Então, vamos dar início ao grupo 1. Então, por favor, Beatriz e Tânia, fiquem à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu e a Tânia, a gente acabou se reunindo durante a semana. A nossa empresa, a gente acabou dando o nome de Compostagem Beta, que seria justamente a união dos nossos nomes. Se vocês Que quiserem seria mostrar o vídeo, fica legal. Se quiserem, né? Fique à vontade. Mostrar o... Professora, acabei de acordar e eu tô um caco só. Então, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Continuando, somos uma empresa voltada para serviços e produtos de compostagem especializada nessa área. Vou falar um pouco sobre a nossa empresa. Nós somos uma empresa de impacto socioambiental. Acreditamos que é possível transformar a consciência e o comportamento da sociedade para juntos reduzirmos o descarte de resíduos orgânicos no meio ambiente. As nossas soluções motivam pessoas e organizações a impactarem positivamente o planeta, gerando produtos sustentáveis e rentáveis. Agora, para demonstrar um pouco sobre alguns serviços, eu vou mostrar tipos de compostagem que nós oferecemos, mas também estamos abertos a outros tipos e outras tecnologias. O primeiro tipo seria a vermicocompostagem. Ela é utilizada por meio de ações de minhocas e ela pode ser tanto em formato de torres, que é esta imagem colorida de cima que vocês podem ver, que ela, por ser compacta, ela é sugerida para casas e apartamentos, lugares menores. Porém, no caso de empresas ou até indústrias, dá para fazer em cilindros, que seria logo a imagem de baixo como exemplo. A compostagem efetuada pela minhoca, ela acaba gerando um certo humus, que acaba sendo um biofertilizante muito rico em nutrientes, sendo muito utilizado para agriculturas, hortas, para qualquer tipo de planta. Além desse tipo, nós também temos uma compostagem seca, que é desse tipo, não vai às minhocas, ela é feita apenas pelos micro-organismos presentes no solo. Porém, por depender desses micro-organismos, ela tem um tempo um pouco mais longo e ela acaba não dando para pegar o biofertilizante que acaba sendo gerado. Só que ela é um pouco mais sugerida para sítios e fazendas. E um tipo da compostagem seca que temos também é a questão da compostagem em leiras. Ela é efetuada no chão de uma forma longa, como vocês podem ver nesse terceiro tipo. São as próprias bactérias e fungos do próprio solo que acabam efetuando a decomposição dos resíduos orgânicos, e ela é feita com uma cobertura vegetal seca. Essa cobertura, nessas duas imagens, pode ver que foi um certo tipo de palha, mas também pode ser capim, pode ser folhas secas, galhos secos, desde que seja tudo seco. Essa cobertura vegetal seca, ela acaba evitando que tenha a geração de mau cheiro para fora, então ela acaba sendo muito utilizada e acaba também fazendo com que tenha uma certa aeração no solo. E após a decomposição, caso você misture o solo, juntando cobertura seca, material orgânico decomposto com a terra, você acaba gerando um adubo. Então, também pode ser um subproduto a ser reutilizado ou até revendido. E na segunda imagem, acaba vendo que dá para intercalar as camadas dessa camada seca, da terra, dos resíduos orgânicos, fazendo com que a compostagem aconteça. Bom, agora um pouco sobre os nossos produtos, serviços e até os nossos parceiros. Como nós somos especializados nessa área de compostagem, os produtos seriam os tipos diferentes de composteira, seja esses caixotes de plástico de diversos tamanhos, justamente para encaixar de acordo com o cliente, de acordo com a situação, de acordo com a quantidade de resíduo orgânico gerado. E junto a isso, também há ferramentas necessárias, caso as pessoas não saibam quais são as ferramentas mais indicadas, como manuseá-las, e até acessórios, como certo potes ou até garrafas, justamente para recolher o biofertilizante gerado, por exemplo.
E, além disso, somos especializados também nos mais diversos serviços em relação à compostagem. A gente faz um diagnóstico personalizado e totalmente focado no cliente, justamente para entender a sua situação e adaptar da melhor forma possível, fazendo um plano e disponibilizando esse plano também para que o cliente ele consiga entender bem, saber melhor e sempre ter algum lugar para consultar a sua composteira de uma forma mais prática. Mas mesmo dando todo esse plano, também estamos dispostos a dar qualquer tipo de suporte ou até manutenção de composteira se for necessário. Acabamos também realizando treinamentos de equipes justamente para aprender a lidar com isso, principalmente quando as composteiras elas são maiores, elas são grandes, justamente para atender um público maior, que seria o exemplo das composteiras municipais, mas esses são alguns principais serviços e caso algum cliente acabe não vendo exatamente o que ele procura em relação ao nosso site, pode entrar em contato que a gente faria de tudo para fazer com que o seu sonho, o seu desejo se torne realidade. E para isso a gente também tem alguns parceiros. A gente teria algum parceiro na área de logística e transporte, justamente para levar todos esses materiais ou até os nossos serviços, as nossas pessoas, até o local que seria implantado. Além disso, teríamos também fornecedores justamente para a questão dos materiais que nós venderíamos e utilizaríamos na montagem das composteiras. E o nosso maior diferencial é que nós teríamos contato também compradores dos subprodutos. Porque muitas vezes as pessoas elas acabam tendo as composteiras, porém o subproduto, que seria o biofertilizante, que seria o adubo, não sabem o que fazer com isso depois. Não sabem onde utilizar, ou não terem horta, não saberem colocar muito bem nos vasos. Então, isso a gente acaba trazendo uma facilitação nessa comunicação, mostrando pessoas que seriam interessadas nesses subprodutos. Isso a gente faria com que nossos clientes também poderiam ter uma renda extra, podendo vender esses subprodutos deles. Então, esse é um grande diferencial nosso, facilitando essa comunicação. E para conhecer um pouco, vou mostrar as ideias de alguns dos nossos 6 capitais. Em relação ao nosso capital humano, nós teríamos uma grande expertise, justamente por nós sermos focados e especializados nessa área de compostagem, podendo tirar dúvidas de qualquer pessoa em relação a isso. E nossa equipe, ela seria bem proativa, ela focaria muito nessa questão da sustentabilidade. No entanto, um dos maiores desafios seria justamente a concorrência com outros órgãos, outras instituições, porque tem várias empresas que acabam fazendo esse serviço de compostagem e também tem até guias, vídeos, tudo online disponibilizado ao público de como fazer uma composteira em casa, por exemplo. Então, nós teríamos uma certa dificuldade em relação a isso. Já na questão social, como eu acabei já comentando, nós possuímos diversos públicos, diversas parcerias, então a gente acaba abrangendo uma grande quantidade de pessoas, o que acaba sendo muito bom, porque às vezes a gente tem um certo público focado e quando a gente acaba expandindo, a gente atinge uma região, uma sociedade, tipo, justamente para tentarmos fazer com que todos sejam mais sustentáveis e a gente acabe depois tendo a diminuição dos resíduos que está descrito no capital ambiental. No entanto, um desafio nesse capital social seria justamente ter um marketing ou uma publicidade correta para atingir todo esse público. Como tem essa grande diversidade, então deveríamos aprender, saber como lidar com essa questão para atingir todos esses públicos, já que é uma grande diversidade, como acabei falando, e também a sua própria venda, saber como vender, como apresentar. Então, está extremamente relacionado. Já o capital intelectual, um ponto forte seria justamente essa questão multidisciplinar. Por mais que a composteira ela tenha um grande apelo ambiental, nós acabamos podendo também trazer questões de outras disciplinas. Então, isso pode acabar também desenvolvendo programas de educação ambiental e demonstrar justamente que é um serviço que está relacionado com diversos pilares. Porém, como ela é uma empresa especializada nisso, um desafio seria ter uma certa mudança na equipe, ter uma certa concorrência com outros profissionais, porque essa especialização pode fazer com que os nossos funcionários sejam procurados por outras empresas. Então,
a gente pode acabar perdendo pessoas, tendo que treinar novamente. Então, tipo, por sermos especializados nisso, isso pode acabar trazendo uma grande valorização do nosso pessoal. Capital Ambiental seria um projeto totalmente voltado para a sustentabilidade, o que está diretamente relacionado com várias das 17 ODS, e também tem preocupando principalmente com a questão da diminuição dos resíduos orgânicos em si. No entanto, os principais desafios seria a emissão de gases por causa dos transportes, dependendo de onde for o cliente, como levar o produto ou o pessoal até lá, e até mesmo o uso de plásticos, porque algumas composteiras, elas são feitas desse material, já que é mais prático, é mais leve, dá uma fácil manutenção. O problema é que nós sabemos os impactos que os plásticos têm, as indústrias de plástico. Então, por mais que seja um produto versátil, tem essa questão que acaba entrando um pouco em controvérsia, mas é um desafio mesmo no mundo de hoje. Já o capital financeiro, como a nossa equipe ela seria relativamente pequena e a gente não faria estoque dos produtos, o nosso escritório ele seria de forma virtual. Então, a gente faria um serviço com que o cliente viesse com a gente, conversasse, e depois que fechasse a venda, nós entraríamos em contato com os nossos parceiros fornecedores para comprar todos os produtos envolvendo, para depois mandar ao cliente. Então, como a gente também não teria essa questão de estoque, não teria escritório tipo, presencial para gastar com aluguel, todos os nossos gastos mensais, eles acabam saindo de baixos custos. Isso acaba sendo um ponto muito positivo. Porém, por ter toda essa relação cliente-fornecedor conosco, tem um monte de gastos por trás, então um desafio seria o próprio controle financeiro em si. Então, o sexto capital seria o capital produtivo, que seria a própria venda dos produtos e serviços, porém o desafio seria a questão de novas tecnologias. A compostagem é um serviço que ele já está bem estruturado, tem como acabar trazendo inovações, porém isso é bem difícil. E é muito difícil também acabar mudando a questão dos materiais. Como eu acabei comentando, que as composteiras são de plásticos, é difícil você encontrar composteiras de outros materiais que sejam mais viáveis. Então, uma questão um pouco complicada é justamente ter essa questão de inovação constante nessa área. Por mais que a gente tente, a questão do próprio mundo, na atualidade, às vezes acaba sendo um pouco mais complexo. Falando um pouco sobre a nossa estrutura do financiamento, pelo menos na nossa inicial. Para o investimento, a gente acabou pensando em dois principais pilares, uma certa forma, um pilar interno, que seria justamente para a gente lidar com os salários e os benefícios de cada um dos nossos funcionários, justamente com custos fixos mensais, que seria a questão de energia, internet, ou até mesmo das próprias vendas em si, com a questão da contratação dos serviços de nossos parceiros. E na questão externa, seria justamente a compra desses materiais e dos produtos, assim como a questão do aluguel de caminhões, de qualquer tipo de transporte. E a gente acabou tendo um investimento de a gente pensou em cerca de R$500 mil, e a gente acredita que esse seja um valor até que razoável para uma empresa que ela teria um grande impacto. Já em relação a capitais, nós entraríamos tipo, com cerca de 50 mil por capital próprio, e nós tentaríamos focar mais realmente nos capitais de terceiros, já que a gente tem uma grande versatilidade em relação a isso. Por sermos uma empresa totalmente focada na sustentabilidade, podemos ter títulos verdes. E como os nossos clientes eles são mais diversos, podendo ir desde as propriedades privadas, como escolas particulares, casas, condomínios, sítios, fazendas, tudo que é particular, assim como o público, a gente pode fazer uma composteira municipal, a gente pode construir em praças, então, escolas públicas, então a gente também pode ter um blended finance, que é justamente mesclando todo esse nosso público que está envolvido, ou até mesmo fazendo uma parceria público-privada, que é justamente para encaixar todo esse desejo, já que a questão dos resíduos sólidos orgânicos é um problema presente e na atualidade é extremamente gerado. E um exemplo tipo, são os mercados que acabam tipo, descartando muitas verduras, muitas frutas, muitos legumes. Então, é um exemplo de público.
E junto a isso também até outro tipo de capital pode ser o crowdfunding, justamente por isso a gente pode montar uma composteira para um bairro específico, para um vilarejo. Então, a gente tem vários tipos de capitais que podem ser efetuados, justamente por nosso público ele ser bem diverso. Para isso, nós teremos um ROI de cerca de 15% ao ano, e também, do lado dos capitais, vocês podem ver 7% ao ano, o que acaba gerando um RROI de cerca de 8%, o que é um bom retorno. E, para finalizar, só mostrando algumas vantagens de acabar investindo na nossa empresa. Como eu acabei comentando, tipo, por ser uma empresa que impacta muitas pessoas, um grande público, o investimento inicial ele é relativamente baixo ou até razoável para isso. Nós somos uma empresa 100% sustentável e os nossos serviços são totalmente personalizados de acordo com o público. Então, isso acaba trazendo muitos benefícios também. E um grande diferencial. Nós tentamos vender nossos serviços de forma extremamente acessível, fazendo diversos tipos de negócios justamente para atender aos mais diversos públicos e tentamos ter o máximo de versatilidade por trás. E acho que o principal ponto é dizer que a nossa empresa ela seria bem visionária, justamente por focar tanto nessa questão de sustentabilidade, como tentar atingir todos os públicos possíveis, visando sempre ao futuro, a ter um futuro ambientalmente mais correto, mais sustentável, e acredito que esses são os nossos principais pontos. E é isso. Obrigada. Muito bom. Parabéns ao Grupo 1. Ficou excelente. Fiquei impressionado com o resultado. Tá? Então, pessoal, um bom dia novamente. Agora vamos passar a palavra para o Grupo 2. Fique à vontade. Oi. Camille, vou precisar da sua ajuda já na primeira imagem. Essa é a horta horizontal que a gente estava comentando no espaço, na área o nosso projeto é um espaço de educação. A gente escolheu o bairro do Demarque e nosso parceiro, a gente considerou a própria Volkswagen, uma parte do terreno, ela saindo do local. A estrutura do local, o Demarque, ela tem uma população, isso daí é os dados de 2010, né? Então, até 3 anos e 1.400 crianças, e essas são as faixas etárias. Como a gente vai trabalhar com o público-alvo de 0 a 12 anos, a gente tem em vista 4 mil crianças, um pouco mais que isso, mais ou menos. No projeto, a gente está fazendo um dimensionamento inicial para 1.300 crianças. A população nessa localidade, ela tem 55% tem uma vulnerabilidade muito baixa, né? Mas, em compensação, com a taxa de natalidade, você tem um crescimento. Esse 2010 já estava de 11 mil de 1980 para 26 mil em 2010. Considerando o Covid, vai ter um aumento um pouco expressivo da taxa de natalidade, onde que fica necessário uma ação dos órgãos em relação à criança de 0 a 3 anos com maior ênfase, porque esse tipo de creche, seria o berçário, né? Não tem uma capacidade um tanto limitada enquanto município. Pode passar, Camila. Camille? A senhora está vendo? Não, agora não. Agora sim. A descrição do local é uma área destinada à educação para crianças de 0 a 6 de 6 meses a 12 anos, sendo espaço para lazer, e você tem são módulos, né? Você tem uma área que também é para educação digital. Então, a gente baseou, se você olhar embaixo, a infraestrutura do serviço público. Você tem algumas escolas,
mas nessa faixa de idade, essa faixa você não tem. E, em compensação, em relação à educação normal, a gente achou que esse tipo de educação realmente se deve ser implementada, seguida pelo órgão público mesmo, né? Mas em relação a digital, a educação digital ou um letramento digital, ele pode ser feito por esse local. Então, quando você está mexendo, é que a gente não deu tempo para colocar o desenho explodido desse ambiente. Então, esse ambiente você tem a creche, que a gente pegou como base metros quadrados para atingir 1.300, você tem o pessoal do CEL, que já tem mais ou menos uma estrutura já pré-determinada. É só essa estrutura ser mais sustentável, vamos dizer assim, em termos de energia, de água, de abastecimento, de luz, ser um pouco melhor estruturada. Do lado desse daí, você tem um lugar que é para coworking. São salas para trabalho. A gente visou a vulnerabilidade, primeiro, a tendência de ser trabalho mais interno, e a vulnerabilidade da mulher por violência doméstica. Ela pode deixar a criança ir para esse espaço, já tendo a educação digital em mente, e ocupar esse espaço para trabalho. Então, você teria aí uma abertura de linha de trabalho. Aí, depois disso, você tem, como você está o dia inteiro ali, você tem um espaço considerado para musculação, sauna, cabeleireiro, massagem. Isso daí tudo é para arrecadar recursos no próprio sistema. Ao lado disso, você tem o digital. Essa parte digital, ela usa, além do espaço de educação, uma área para atrair um jovem. A gente fala jovem, mas jovens somos todos nós, né? Então, para atrair um público, para usar os jogos, aqueles jogos que você tem a parte muscular também. Então, você atrai de uma forma e fazer você empoderar um conhecimento digital, ser dono da sua própria história e de um novo mundo. É essa a intenção. Ao lado disso, você tem algo tipo quadra de basquete, skate, aí você tem algo nesse sentido assim de esporte, e o outro você tem música, teatro, você pode ter artes marciais, mas na realidade eles são interligados e são modulares internamente. Então, esse segundo, eu posso ter o pessoal desenvolvendo um vídeo, apesar do setor digital, sem outro prédio, na hora da manipulação você pode estar nesse outro local. Então, aí como ponto forte, no caso do modelo de negócio, economia colaborativa, sociedade de economia mista, capital financeiro, sociedade anônima de capital aberto, perspectiva do futuro de mercado, que é o desafio, porque você tem que sempre estar atento às novas tecnologias e visão de mercado. O ponto forte é a parceria com a Volkswagen e a prefeitura, e você também tem as construtoras que investem em bolsa de valores, também seria algum ponto nesse sentido. O desafio sempre é a transparência e a comunicação. Ela tem que ser ética, tem que ser íntegra, de ambos os parceiros. E o capital produtivo, no caso, a mão de obra qualificada de terceiros, né? O ponto forte dessa mão de obra. Na realidade, tirando a parte da própria escola, a creche, que pode ser uma parceria público-privada em termos de estrutura, de coordenação de ensino, porque a creche de 0 a 12 anos pode seguir o próprio investimento da área da educação. As outras partes são serviços terceirizados, tipo Uber. Então, quando você fala de uma massagista, eu qualifiquei essa mão de obra e ela está disponível para ser utilizada. Você requer essa pessoa em determinado horário. Quando você fala de um trainee, é a mesma concepção de ideia.
Quando você fala, eu quero fazer um curso com tutoria, você pode ter um professor sendo escalonado para uma quantidade de 5 alunos, 10 alunos, você pode ter esse tipo de entrosamento. Isso cai muito o custo em si de estrutura, porque, na realidade, é o mesmo sistema do Uber. A pessoa pode pagar uma taxa mensal ou fazer realmente por utilização. A ideia central desse espaço é criar de tal forma que a pessoa desenvolva e acabe pagando e fazendo externamente. Então, eu pago mensalmente para usar, mas eu tenho um computador em casa. Então, eu uso só determinado serviço. Então, eu tenho uma entrada de dinheiro, e sem contar que é personalizada. Então, eu passo numa portaria e eu tenho um cartão. Ah, mas eu posso emprestar um cartão para um amigo. Isso se chama ética. Eu posso saber que existe esse problema e atuar de outra forma. Eu não preciso de um policionamento para isso. Eu tenho que fazer a pessoa querer ter a sua identidade própria. Para ter usado o cartão do terceiro, pode ser que ela não tenha dinheiro. Então, aí você entra nessa parte do o cadastramento da prefeitura dos vulneráveis, né? Então, você pode trabalhar de uma outra forma. Mas o forte do projeto, se você pensar, não é um retorno imediato no primeiro ano, é a longo prazo. Existe o socioeconômico da comunidade local em abrangência. O pessoal ali, apesar de a gente estar falando da composição do DEMARC, e a gente está na lateral de uma via Anchieta, a população lá é extremamente vulnerável. E se as pessoas andam a pé para ir num SENAC, lá perto da prefeitura, ali é um ponto um pouco mais perto que isso. Então, você tem um empoderamento daquela sociedade, uma alteração, uma mudança de costume que é muito grande. Agora, o outro, o Camille. A gente, na parte do capital ambiental, que a gente estava comentando, a gente está com a parceria que o nosso colega colocou, do Urban 95, que é do tamanho das crianças. Na realidade, essa parceria é a nível do projeto do desenvolvimento, do projeto do apoio, desenvolvimento, essas parcerias todas, que nem catador de lixo, cooperativa de catador de lixo. Se você está com uma estrutura ambiental sustentável, o ponto forte são as parcerias. Então, você ter o catador de lixo no meio da comunidade, porque ele vai ser um que vai agregar, ele pode utilizar também todo aquele equipamento. Então, é nesse ponto. E você tem as ONGs, né? Capital externo, que também possa entrar, a parte da mobilidade, a parte do urbanismo, porque você tem a construção, a Volkswagen desmontou uma grande área ali, então você vai ter uma reposição de área, você vai ter um cinturão verde na lateral. Então, não é algo, uma área para 50 mil metros quadrados, muito grande, 5 hectares, mas é algo que vai ajudar a umidade, a conservação do lugar, e sem considerar o processo da água, a utilização da água, né? A gente tinha, Camille, sobe de novo. Não, ou desce outra página, Camille. Em relação ao investimento, a gente... Essa página mesmo? Pode. É que ficou faltando assim, como a gente estava fazendo uma relação, faltou alguns dados colocar aí na tela. Então, a área do investimento que a gente está pensando é 50 mil metros quadrados, 5 hectares. É a parte do terreno que a gente está pegando entre essa da Volkswagen, né? Essa marca vermelha que vocês veem é o que já existe no local. Então, ali é a ala 17 da Volkswagen. Você tem a creche mais perto, está no outro lado da Anchieta. E ela é bem pequenininha, a capacidade para criança é muito pequena. Então, quando a gente coloca
em visual as escolas, na realidade, essa área foi escolhida, além de não ser tão no centro, ser mais interno, mais dentro do DEMARC, ela foi escolhida porque significa que os estudantes que vão a essa escola têm acessibilidade de ir e vir, não é só aspecto físico, mas eles conseguem chegar ao ambiente que a gente está colocando de uma forma mais fácil. Então, eu tenho um público-alvo já bem determinado, com uma capacidade determinada para chegar aí. Eu teria que fazer um trabalho de marketing para fazer um levantamento desse público, o que realmente, quantas crianças tem essa escola, tudo, mas não deu tempo hábil para fazer isso, né? Mas é 50 mil metros quadrados, 5 hectares. Em relação ao serviço, a gente tinha colocado mais ou menos, é meio estranho isso, mas são 25 funcionários, apesar da área, 25 funcionários diretamente ligados. Aí você tem as parcerias com a prefeitura que entraria na escola, e os terceiros seriam cerca de 185 pessoas, 175 pessoas, dando no total de 200. Na realidade, como a gente está falando de alta tecnologia, a parte administrativa não é feita no local, pode ser em qualquer parte do país ou do mundo. Então, você tem um conselho que vai gerir consultivo e deliberativo, com composição de 8 pessoas cada um. Essa composição foi chutômetro mesmo, não foi um estudo falando, olha, tantos são da prefeitura, tantos são da comunidade, mas você tem um misto de personagem para atuar nesse local. Tá? Agora, em relação ao capital que a gente estava falando antes, faltou de novo. A gente estava supondo 6 milhões, né? 6.630. 6 milhões de Regina, dólares. só deixa eu fazer um comentário. Só deixa eu fazer um comentário sobre o app. O espaço ele é integrado em um app, e nesse app, a cada ação boa feita pelas crianças, ou mesmo pela comunidade que participa, como levar um óleo ou a compostagem, eles são transferidos em Green Points, e esses Green Points são convertidos em moedas. E essas moedas são doadas para instituições que preservam o meio ambiente. Então, é um app, além de ser um app gamificado, que tem esse enfoque nas crianças para ter mais interatividade, a cada ponto que essa criança faz, aprende alguma coisa, uma ação boa para o meio ambiente, isso se torna em Green Points, nesses pontos convertidos em moedas na carteira digital, e são distribuídos para iniciativas. E se for um adulto, pode escolher qual iniciativa que é Amazônia ou outra instituição, ou reserva, por exemplo. Agora eu vou mostrar aqui o capital. E a gente estava falando, como a gente está falando de um espaço físico, você tem um espaço aberto. Ele pode ser explorado de várias maneiras. Música, exercício, você tem um leque de produtos que pode ser ofertado para quem entra nesse espaço, que pode ser compartilhado. Tudo com o intuito, porque a saúde não é só o físico, é o mental, né? Supondo uma sociedade mais futura, que nem o professor comentou, você vai ter um pouco mais de tempo. Um tempo ocioso bem empregado é a melhor coisa. Quando a gente pensou nessa parte do digital, a nossa preocupação é da pessoa ficar presa dentro de um ambiente 2x2. Não sair, não conversar, é o que acontece normalmente quando você está em jogos, né? Por isso, essas salas você tendo um cartão, você poderia, de uma certa forma, ministrar outras coisas que deixam essa pessoa. Na hora que você coloca assim, olha, você tem uma sauna, você pode tomar um banho, você vai ter a parte interna, na realidade, uma cidade, né? Você tem a parte de refeitório, você tem alimentação, naquele que a gente está falando co-work, você tem uma espécie de um serviço de hotel que pode ser ofertado. Então,
Isso tudo é terceirizado. Então, você contrata antes o que você quer fazer. Então, você está lá, você aciona que nem por celular mesmo. Olha, eu quero comer um lanche. É entregue no local para você. Por isso, ele não faz parte diretamente da estrutura, porque é aberto, né? Os serviços agora são rápidos, mas, em compensação, o cadastramento pode fazer parte da entrada uma receita para o investimento. Apesar do investimento ser alto, a gente calculou pela construção do céu. Pela Prefeitura de São Bernardo, a gente multiplicou o valor por 2, né? E aí a gente considerou o capital de terceiro, uma porcentagem de capital próprio. Se eu considerar 12% ao ano, que é o ROI que o professor estava comentando, eu vou ter 720 mil de retorno ao ano. Em relação ao capital de terceiros, se eu considerar 7%, é essa parte que faltou aí. Eu estaria tendo um retorno, uma devolução de 460 mil, e o capital próprio eu teria uma devolução de 14 mil. Então, fazendo as contas, se eu estou 720 mil de investimento retornando, eu vou estar saindo 420 mil, está me sobrando 200 mil. Como a gente está falando de uma alta tecnologia e ela tem uma oscilação, mesmo quando eu estou falando assim, eu vou colocar para coletar o sol, né? Você tem alteração dessas placas. E, de repente, em menos de 6 meses a um ano, eu preciso trocar novamente, porque, em termos de custo, eu estou usando muita energia, eu posso investir nisso. Mesma coisa em equipamento. Em equipamento, a gente pensou não em comprar, fazer leasing ou arrendar. É que o arrendamento tem que ser um contrato muito bem feito. Você tem que supor que esses equipamentos sejam trocados de tantos e tantos tempos, né? Porque, na realidade, e seguro das coisas também envolve no local. É mais ou menos isso que a gente pensou. É que fica difícil para a gente falar capital de terceiros de onde vem. A gente fala que é bolsa de valor, mas quem vai investir nesse daí, para a gente não tem essa noção. A gente pode pegar certas partes, a gente pode pegar financiamento sem retorno, BNDES, alguma coisa nesse sentido. Mas tem outras partes, 50 anos BNDES, né? Outras partes que teria que ter feito uma pesquisa maior para colocar o nome, né? O nome desse local. Se alguém mais do grupo quiser falar alguma coisa. Por enquanto é só isso, nós abordamos tudo. Se o professor tiver alguma pergunta. Então, agora, vamos passar a palavra para o grupo 3 fazer a apresentação. Então, fique à vontade. Bom dia a todos. O grupo 3 tinha como a questão da mitigação, né? E o projeto é de instalação de usinas fotovoltaicas, né? A ideia assim é que o projeto ele tem como escopo, né, a questão de atender pequenas empresas ou instituições públicas como escolas, universidades de médio e pequeno porte. Justificativas, né? Com a criação de políticas públicas privadas, a instalação do sistema permite a negociação e devolução de energia para a rede de energia. Com a venda de energia elétrica, é esperado que o setor diminua seus gastos e passe a garantir incentivos e descontos fiscais ao setor privado que aderir ao programa. A questão da energia elétrica, só para vocês terem uma ideia, algo que vem crescendo muito, né, principalmente no ramo empresarial, tanto do ponto de vista financeiro, né, de quem oferta essa demanda, quanto do ponto de vista de quem tem buscado, né, do consumidor, né. Inclusive, as grandes universidades ou as médias universidades, eles têm investido muito na formação, né, de profissionais dessa área, e tem uma busca muito grande nesse tipo de formação. Capital humano, né? Alguns pontos fortes, uma usina, né, do porte que a gente dimensionou aqui, ela pode atender um prédio
mínimo de 100 pessoas, isso a gente está considerando aí, vamos dizer assim, um prédio mais assim, de empresa, né? Mas, por exemplo, para escolas, por exemplo, comporta aí atender uma escola de 1.500 alunos, tá? É o dimensionamento que nós fizemos desse projeto. Desafios, né? Desafios é questão de furtos, geralmente essas instalações às vezes são feitas em áreas abertas também, né? Questão de furtos e manutenção, o corpo técnico também são desafios, né? Encontrar profissionais, né? Que estejam devidamente qualificados para fazer manutenção, e o custo também dessa manutenção acaba sendo um desafio nesse processo de instalação, né, de ter um sistema de usina fotovoltaica de fornecimento de energia. Capital intelectual, crescimento do mercado, incentivo fiscal, são os pontos fortes, né, pesquisa, universidade, desenvolvimento, né, a gente hoje tem grandes centros de desenvolvimentos, né, na área de usina fotovoltaica e energia solar, né, praticamente todas as universidades, pequenas, médias e grandes, institutos federais, né, também desenvolvem tanto pesquisa, né, nessas áreas, e é um mercado de franco crescimento não só no Brasil, mas no mundo todo, né. Desafio é entrosamento, né, de equipe, não é algo tão novo, né, mas assim é algo que demanda assim geralmente um conhecimento muito aprofundado, muito técnico, né. Capital social e de relacionamento. Pontos fortes, né? Programa de Desenvolvimento de Geração Distribuída de Energia, ProGD. Não há taxação de impostos, né? Por enquanto ainda. Desafio, dificuldade em logística dependendo do local, possibilidade de furtos do material. É isso, tá? Capital produtivo, né? Pontos fortes. Matéria-prima disponível, alta perspectiva de trabalho, cronograma de depreciação de equipamentos e instalações. Eu acredito que o capital produtivo é o mais interessante de um projeto ou da questão do sistema de energia voltaica, porque assim ele engloba, né, uma gama tanto de empresas, né, de entrosamento de empresas, interligação tanto de empresas quanto de profissionais, né. Então você tem os profissionais de engenharia elétrica, né, alguns profissionais da área de engenharia mecânica, outro tipo de engenharia da construção civil também acaba se envolvendo no projeto, né, dependendo de onde você for feita a instalação. Geralmente são feitas em telhados de prédios, tal, tem que ter um RT né, para verificar se o edifício suporta, né, a instalação, por exemplo. Matéria-prima, infelizmente, a gente vai colocar aqui nos pontos fortes, né? Ela é muito disponível, mas ela é muito volátil, né? Uma matéria-prima que, em tese, pelo menos aqui para nós do Brasil, ela tem uma correlação com o dólar, como infelizmente é o nosso combustível, né? Então ela pode ter uma volatilidade de valores, né? Então assim pode ser que em determinadas épocas seja mais vantajoso fazer a instalação, em determinadas épocas, como tem ocorrido agora na pandemia, seja menos vantajoso, né? Só como exemplo, eu participei da montagem de um projeto, né? Acompanhei a montagem de um projeto para uma escola no ano passado, né, 2020, e fizemos um empenho de quase 800 mil reais, e a empresa desistiu de fazer a instalação, alegando que os materiais estavam muito caros e não dava mais para fazer. Então acontece isso às vezes por questão da matéria-prima, ela basicamente ser importada, né, principalmente as placas. É um desafio, isso já acaba sendo um desafio, por exemplo, do país, né, começar a ter essa produção própria, né, aumento do preço de fabricação dos materiais, poucas políticas públicas de referência. Então, assim, por mais que a gente tenha muita pesquisa, né, o Brasil ele investe pouco em pesquisa, essa é a verdade também, mas assim, e principalmente pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Então, o país ele acaba desenvolvendo algumas pesquisas
mas não tem essa correlação com a questão dos desenvolvimento de produtos, né? E as políticas públicas, infelizmente, é só corte de recursos, né? Que a gente tem visto ultimamente. Capital ambiental, né? Esse é o mais interessante da ideia do escopo, né? O enfoque ambiental. Alguns pontos fortes que a gente elencou, né? Território de alta incidência solar, né? Geralmente a gente tem, obviamente o Brasil é um país tropical, né? Um país de alta incidência solar, praticamente 100% do território nacional, né? É uma boa matriz energética de produção limpa, ela a energia solar, né? É uma boa matriz limpa de produção, redução de emissão de GE. Impactos ambientais relacionados ao processo operacional da energia solar são praticamente nulos, né? Claro que quando a gente fala de praticamente nulos, não quer dizer que não existem, né? Principalmente quando esse equipamento, né, ele vence lá, né, prazo lá, vamos por 10, 15 anos, né? Esse equipamento ele se deteriora, né? O descarte precisa ser cuidadoso. Então, eu acredito que a gente não tem ainda no Brasil essa estrutura, né? De recepção, né, desse descarte, né? Então, acredito que alguns outros países já tenham isso mais detalhadamente. Por exemplo, a gente tem como exemplo o descarte de pneus, né? Então, isso foi uma coisa que hoje, né, está bem estruturado no país, mas demorou muito tempo, né? A tecnologia utilizada para a produção de energia é a que tem mais longa duração entre os tipos de geração de energia, o que faz que seja mais sustentável. Além disso, a realização pelos painéis solares não emite gases poluentes como o CO2 e nenhum tipo de gás que cause efeito estufa, por exemplo, né? E a manutenção não é necessário utilizar, para fazer a manutenção não é necessário utilizar água e o consumo de energia da manutenção é mais baixo. Na verdade, assim, né, existe eu não sei como que a gente colocou esse texto aí, mas assim, existe um gasto de água para limpeza, né? Então, é bem interessante, por exemplo, em algumas escolas que eu tenho percebido onde tem instalado, a maioria delas possui um sistema de coleta de água, né? Isso ajuda bastante, né, para fazer a limpeza das placas, né? Mas existem outros sistemas de limpeza além de água. Desafio, a maior parte dos produtos são importados, porém há pouca indústria nacional que produz a tecnologia. O descarte ambiental após o fim da vida útil do equipamento de instalação. Esses são os desafios, né, que seriam os pontos fracos aí na questão ambiental. Capital financeiro, né? Então, assim, a gente fez uma estimativa, né, com base em projetos já realizados. Esse valor, pessoal, foi tirado de um projeto de instalação de uma usina fotovoltaica para uma escola, tá? De mais ou menos 1.500 alunos, tá? Então, o custo dela, 730 mil. Obviamente que, se a gente for levar isso para o setor privado, talvez esse valor ficasse menor, tá? Então, a gente tem um sistema de cota de preço para o serviço público um pouco diferente e a negociação também no setor privado, ela é mais benéfica, né? Você negocia-se melhor, né? Por não estar tão engessado. Que pode ser recuperado em curto prazo, né? Para o setor público, gera-se um ativo para os anos seguintes, em torno de 10% do orçamento, para investimento e audição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pegar o orçamento vamos pegar uma escola, por exemplo, que ela tem um orçamento de 2 milhões, por exemplo, por ano, ela tem um gasto aproximadamente de 20 mil reais, né, de energia mensal, né, que dá em torno aí de quase 200 mil no ano. Então, assim, significa que a partir do momento que ela instalar um sistema desse, vai sobrar do orçamento dela, né, do total do orçamento dela, vai deixar de gastar no orçamento dela quase 200 mil reais, que ela pode investir em outras coisas, né, como melhorias na própria instituição. E se a gente levar isso para o lado empresarial, é o mesmo efeito, né? Então, tem-se uma economia para a empresa em torno de 10%, vamos dizer, do total do capital dela, né? Possibilidade de obtenção de financiamento específico no caso de empresa privada e para instituições públicas, captação por meio de emendas. O setor privado, né, as possibilidades de financiamento são infinitas, né, há várias linhas de financiamentos nos bancos privados, também há linha de financiamento no BNDES, e o setor público geralmente utiliza o seu próprio orçamento, né,
mas o que eu tenho visto no setor público é a busca por parcerias, né? Seja com empresas, né? Que de alguma forma pode se beneficiar, ou até mesmo emendas parlamentares e outras formas de obtenção de recursos sem utilizar o próprio orçamento do órgão, né? Da instituição pública. Custeio do valor total do investimento sem fontes de financiamento para empresas privadas. Entidades públicas, o investimento é muito alto para execução de um único exercício. O que acontece nos entes públicos é que, por exemplo, como eu falei, por exemplo, o orçamento de uma escola, né, de 1.500 alunos era em torno de 2 milhões. Então, ela não consegue tirar no único exercício 700 mil reais para investir numa usina, senão ela ficaria só com 1.300.000, ela não consegue pagar os custos fixos delas, né, o que a gente chama de, dentro de uma instituição, os custos fixos, na verdade, né, as despesas, né. Bom, aí nós fizemos o cálculo do ROI, né? Deixa eu só pegar aqui, a gente fez, o projeto ele está mais completo, tá? Ele tem planilhas de cálculo de materiais, mas não daria para colocar tudo na apresentação, né? O ROI, retorno sobre investimento, nós montamos o retorno sobre investimento, o professor de repente pode, eu acredito que o cálculo está certo, não sei se a lógica está tão perfeita. Nós fizemos com base somente no projeto, né? Como é um projeto, a gente não fizemos com base na questão de uma amplitude mais geral, né? Considerando ativos passivos de uma empresa ou de uma instituição, né? Nós pegamos somente o valor do projeto, tá? Então, em relação ao retorno sobre investimento, só definindo aí, nas contas vamos utilizar os dados necessários para chegar ao resultado final e multiplicar por 100 a partir de um valor percentual. ROI, ganho obtido, menos investimento aportado, dividido por investimento aportado vezes 100, né? Como eu expliquei para vocês, o custo médio de um projeto desse, né, de energia, né, numa conta de energia, fica em torno de 20 mil reais mês, né? Então, assim, a gente considerou um investimento de 16 mil. Por quê? Se você tem 20 mil de conta de energia e a partir do momento que você instala a usina, né, você continua tendo um custo, né, de energia hidrelétrica pela instalação lá de 10, 20%. Então, o investimento inicial que você vai ter é o que sobra, seria 16 mil por mês. Então, em vez de você pagar 20, você, por exemplo, teria essa sobra, né, pagaria 4 só e sobraria 16 daqueles 20 que você pagava, tá? Então, você teria aí um investimento ano de 61 mil, tá? Então, como que a gente fez, né? O ROI, a gente pegou 192 mil, que é o valor gasto anualmente sem a instalação da usina, que é em torno de 20 mil reais de conta de energia hidrelétrica, tá? Menos os 61 mil dividido 60 mil vezes 100, podemos concluir com esse cálculo que o retorno sobre o investimento ficou em torno de 214% do capital em um ano. Deixa eu só ver aqui, é que a gente não colocou isso de uma forma no texto, né? Deixa eu só ver se eu consigo ler para vocês, né? Não, é isso mesmo, tá? Acho que deu. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam que eu consigo explicar melhor. Então, assim, o retorno é de 214% do capital em um ano, tá? A gente considerou somente esse cálculo, pessoal, está baseado a partir do momento que eu paguei, né? Então, assim, a partir do momento que eu não devo, né, tá? Que eu já paguei a instalação de 730 mil, eu teria um retorno sobre o capital de 214%. Né? Por exemplo, em vez de eu pagar uma conta de 20 mil reais por mês, eu estaria pagando uma conta de 4 mil, obviamente você inclui mais um valor de manutenção aí, que geralmente nos primeiros anos não tem, tá? Então, eu substituo uma conta de 20 mil por uma conta de 4 mil. Né? Esses 16 mil por mês eu vou estar deixando de gastar, tá? E que daria aí um retorno sobre investimento em torno de 214% do capital. O cálculo do ROI, tá? Que é o retorno sobre o capital, né? Lucro líquido apurado, eu estou considerando, tá, o lucro líquido
que a gente colocou, tá? Que está sendo colocado aqui apurado, está considerando após o pagamento do financiamento, tá, pessoal? Imagina, eu não devo mais nada, já paguei a usina, tá? E aí eu estou considerando o meu lucro líquido o quê? Os 192 mil, que era o valor que eu pagava de energia, tá? Tirando aí já o que eu vou continuar pagando, tá? Então, eu tenho um custo anual de 20 mil, meu custo futuro vai ser de 4, meu lucro mensal, 16 mil, meu lucro líquido anual, 192 mil, tá? O patrimônio é o valor da instalação, a gente considera o patrimônio o valor da instalação para o projeto, só o valor do projeto, tá? Que é de 730 mil. Então, eu passei a ter um patrimônio, né, um equipamento, uma instalação que em torno de 730 mil. Obviamente que nesse cálculo não está considerado, obviamente, as depreciações anuais que esse equipamento vai ter, né, e eventualmente manutenções, tá? É só valor bruto mesmo, tá? Então, o retorno sobre o capital, né, que é o lucro líquido dividido por capital líquido, considerando o mesmo período. E aí a gente fez o cálculo, tá? E o ROI ficou em torno de 26%. O retorno sobre o capital. Bom, é isso, gente. Eu até tentaria fazer os outros cálculos. Na verdade, já tentei ver os outros cálculos, só que assim, para esse projeto, da forma como nós desenhamos ele, ficaria sem muito sentido fazer alguns outros cálculos, tá? Por isso que a gente pegou só o retorno sobre investimento e o retorno sobre capital, tá? Que era onde a gente conseguia ter uma visibilidade boa do quanto é vantajoso hoje você obviamente, fazendo todo um estudo técnico e outras coisas mais, não é só fazer por fazer, mas que realmente pode ser muito vantajoso para instituições, como para empresas de médio, grande porte ou pequeno porte, dependendo do custo que ela tiver mensal de energia, tá? Uma outra coisa que a gente não colocou aí, não apareceu aí, por exemplo, o que eu tenho visto, assim, em quem trabalha nessa área, principalmente as empresas, elas têm feito o quê? Por exemplo, condomínios, né? Elas entram em contato com os condomínios e fazem uma oferta de instalação custeada, por exemplo. Vamos pegar um condomínio aí que gasta mais ou menos R$ 5.000 por mês de energia elétrica, tá? O custo de instalação para um condomínio aí ficaria em torno aí de, vamos pegar aí R$ 400.000. E aí, qual é a condição, né? A empresa, ela joga uma taxa de juros, né? Obviamente, que ela vai investir esse capital de 400 mil de uma vez só, e o condomínio vai pagando esse valor com o valor que deixou de pagar a mais na conta de energia. Então, acaba sendo bem interessante esse sistema, né, de parceria entre empresa e, por exemplo, um condomínio, ou até mesmo uma pequena empresa poderia se beneficiar disso. Beleza? É isso aí, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, estamos à disposição aí. Se o pessoal do grupo quiser complementar, falar mais alguma coisa, professor, não sei se eles ainda querem complementar alguma coisa, de repente corrigir alguma coisa que alguma fala aí que pode ter saído defeituosa, fiquem à vontade, tá bom? E o professor também. Se você corrigir alguma informação aí, a gente aceita aí a opinião sábia. Obrigado, gente. Alguém do grupo tem mais algum complemento? Né? Da minha parte, o trabalho ficou muito bom também. Acho que eu fiquei confuso aí um pouquinho na parte de cálculo, mas isso é questão de ajustar, né? Acho que, pelo menos, conseguiu mostrar que realmente o projeto é interessante e é viável economicamente também. Então, talvez alguns ajustes aí na parte de demonstrar isso pudesse ajudar, né, na venda, na exposição. O que eu percebi é que o Hélio deve ter bastante experiência nessa área, né, Hélio? Você trabalha com isso, né? Sim, professor. Na verdade, eu trabalhei. Geralmente eu ajudo nessa parte de compras e licitação, apesar de estar atuando mais na área educacional, né? Mas assim, como eu sou servidor público, então assim a gente não tem meio vocação, né? Então a gente tem que fazer tudo o que nos aparece, né?
Tá certo. Então, eu tenho uma pergunta particular, talvez sirva aí para os demais, né? Eu estou estudando implantar aí placas fotovoltaicas em casa desde 2010, né? A primeira vez que eu cotei, estava em torno de R$ 50.000, depois baixou para... E a minha residência aqui é uma conta de energia de, sei lá, R$ 400 hoje, né? É bem simples. E aí baixou para 36, aí baixou para... O ano antes da pandemia, 11.000, e agora, depois da pandemia, acho que a cotação que eu fiz estava 17.000, acho que por causa do dólar, né? Então, assim, se você tivesse alguma contribuição, quais seriam as orientações para uma pessoa física, uma residência normal? Assim, quanto mais ou menos investe? Eu sei que tem um monte de tecnologias, eu desconheço, aí cada um fala uma coisa, inversores. Dá uma dica, assim, o que você já conhece, para orientar o investidor, pessoa física, numa residência média, pequena, né? Então, professor, eu vou ser sincero assim, né? Eu até tenho, por exemplo, eu estava acompanhando, a gente estava tentando montar um projeto para um condomínio, que eu moro em condomínio, né? Assim, o que eu consegui ver, assim, é que depende muito, por exemplo, da necessidade de investir nisso, né? Por exemplo, a gente sabe que a longo prazo tem uma vantajosidade muito grande. Por exemplo, às vezes, por exemplo, porque assim, quando você faz uma instalação no condomínio, né, você vai reduzir em 80% mesmo, né? O gasto você fica só pagando a taxa da instalação propriamente dita lá, né? Eu acredito assim, o ideal mesmo é, por exemplo, é isso que o professor falou, né? Eu acho assim, independente do valor, né, saber um preço médio, né, de mercado, mas achar uma empresa que faça um serviço bem feito, vamos dizer, com qualidade, e aí a pessoa possa receber dessa empresa, né, todas as orientações assim de funcionamento disso, qual é o benefício que isso traz a longo e a curto prazo, né? Então, assim, eu não saberia dizer com precisão, né, assim, essa parte para uma residência propriamente dito, né? Se fosse eu até consigo essa informação, eu consigo, porque assim, como eu trabalho com pessoas que mexem com isso, né, na instituição, por exemplo, os professores da área, né, de fotovoltaico e tal, e eu acredito que eu consigo montar alguma coisa, né, alguma coisa, de repente dá para compartilhar aí, ou até passar para o professor algumas ideias, algumas coisas. Assim, de falar aqui, eu não conseguiria falar com propriedade, né? Mas, assim, o que eu tenho visto, que a gente, pelo menos quando a gente pesquisou para o condomínio, andou vendo, né, que tem uma boa vantagem. Então, agora passamos a palavra para o grupo 4. Então, por favor, fique à vontade, Matheus. Bom dia a todos. Primeiramente, gratidão, né, professor, pela audição da... A gente está desenvolvendo novos pensamentos, novas possibilidades. Bom, a nossa empresa é a Ecometa, né, com a meta de ter uma ecologia e sustentabilidade integral em todo o território nacional. Bom, primeiramente, né, o que a gente vai estar falando aí, o que vocês abordar um pouco que é o metaverso, né, o que a gente pode esperar desse mercado, qual é a nossa missão, quais são os benefícios que isso vai trazer para as empresas. Também a gente vai falar um pouco dos riscos e um pouco dos desafios que, né, todos os problemas que isso pode também trazer, e a tendência do mercado, né, quais são essas tendências que a gente vai abordar aqui para vocês na apresentação. Tá todo mundo conseguindo me escutar certinho, né? Perfeito. Bom, então o que é o metaverso? O metaverso, ele é resultado, né, de uma somatória entre realidade virtual, realidade aumentada, mais a internet. Então, quando a gente faz essa somatória dessas três plataformas, a gente consegue ter o metaverso. Então, o metaverso, né, é a terminologia usada para identificar um
de mundo virtual que tenta replicar a realidade através desses dispositivos digitais. Então, é um espaço coletivo virtual compartilhado. Como a gente está aqui nessa reunião, a gente consegue ver, a gente consegue visualizar, só que isso ainda é uma realidade 2D. A partir do momento que a gente está migrando para o metaverso, tudo vai ser tridimensional. Então, o que a gente pode esperar desse mercado, né? Aqui eu trouxe uns recortes de uns anúncios, de umas reportagens, falando um pouco sobre o metaverso. A primeira, um professor aí dos Estados Unidos, ele fala, né, dentro da Universidade de Nova York, que não é uma bolha, porque, assim, sempre tem uma tecnologia, uma coisa que explode de valor, as pessoas ficam desconfiadas, mas o projeto por trás desse movimento são sólidos e deverão avançar muito. É o melhor momento do mercado, diz ele. Também tem uma outra reportagem falando que o metaverso ele vai domina a tecnologia, né, o mercado da tecnologia em 2022, porque ele consegue, né, fazer essa fusão entre o mundo real e o mundo digital. Daí, o grande boom assim, foi em dia 15 de dezembro agora de 2021, nessa virada, com o anúncio da Vitrio, que lança o primeiro fundo voltado para o metaverso. Então, onde grandes empresas elas que compõem o portfólio, né, do produto, tem até cerca de 10% de uma carteira em criptomoedas relacionadas com NFT, jogos de play e muitos outros streams. E também eu trouxe um recorte muito interessante, que são os 10 empregos que vão surgir daqui, desde 2022 até 2030, em 8 anos, quais vão ser os novos tipos de empregos que vão estar relacionados a isso. Bom, então, sabendo de todos esses booms, eu só queria compartilhar rapidinho para vocês também uma reportagem, né, para vocês ficarem um pouco mais adentro sobre essas reportagens que eu trouxe, é bem rapidinho, daí vocês confirmam para mim se vocês escutam, vocês vão conseguir escutar. Dizem que o metaverso é o futuro da internet. O Facebook fez dele a sua prioridade. E outras gigantes da tecnologia estão investindo milhões na criação do metaverso. Eu sou Mariana Alvim, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo. E nesse vídeo vou explicar o que é esse novo universo digital que promete transformar nossas experiências online e, é claro, falar sobre os riscos que ele traz. A palavra meta vem do grego e significa algo como além. Já o termo metaverso apareceu em 1992 no livro de ficção científica Snow Crash, em que humanos, representados por avatares, interagiam em um ambiente virtual paralelo. Para quem não sabe, avatares são como bonequinhos customizados e comandados por alguém. Hoje, grandes empresários da tecnologia estão apostando na transformação do que era ficção científica em realidade. No final de outubro, a companhia afirmou que a reformulação acompanha seus novos projetos que vão muito além do filósofo. Perfeito. Vocês estavam escutando, não é? Tá, está. Bom, então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, como essas empresas e novas possibilidades, elas vão estar inseridas, né, dentro dessa nova possibilidade da internet.
Então, imagina vocês, como a gente está aqui dentro de uma reunião, em vez de a gente estar tendo esse contato 2D, a gente vai conseguir estar realmente dentro de uma sala compartilhada, sentindo, visualizando, conseguindo ter todas as possibilidades de trabalho, como a gente faz no mundo real, dentro desse mundo virtual. E o que mais a gente está pensando realmente é nessa integração, né? Nessa possibilidade dessa simbiose entre real e virtual. Bom, para falar um pouco sobre o relato integrado dentro da nossa empresa, a gente dividiu aqui, né, como os nossos capitais. Bom, falando um pouco do capital humano, a gente visa a criação realmente dessa teia humana em todo o território nacional, onde a gente vai integrar, né, os jovens e protagonizar eles para também estar fazendo parte de todo o desenvolvimento e toda a criação dessas interfaces, já que a gente vê que as crianças elas estão muito mais preparadas e familiarizadas com essas interfaces. Então, a gente visa, né, a integração de jovens em toda a rede nacional, desenvolvendo e programando um novo Brasil Meta. Sendo assim, a gente tem uma estimativa de uma contratação, né, dentro, isso a gente no planejamento colocou aqui, mas a gente tem uma programação, né, de 135, iniciar com 135 bolsistas, que são divididos entre 5 bolsistas em cada estado do Brasil, contando com o Distrito Federal. Então, a gente vai ter 5 bolsistas, os melhores alunos, dentro dos IFES e das ETECs, dentro do desenvolvimento de sistemas e de plataformas, eles vão estar representando o seu estado, desenvolvendo e programando o seu estado virtual. E aí também a gente vai estar, a partir disso, né, uma equipe gestora de técnicos especializados em desenvolvimento web, interface web, de programação também, né, dos softwares e dos gráficos. A gente vai ter 10 técnicos gerenciando esses bolsistas. E a gente vai ter uma equipe, né, de voluntários, de 1.500 voluntários que vão estar divididos também em todo o território nacional. Esses voluntários, eles vão ser esses agentes que foram tocados por esses bolsistas e vão sentir necessidade de também estar inseridos nessa plataforma. Só que eles não vão estar recebendo em reais. Então, eles vão estar recebendo em criptomoedas desenvolvidas pelos técnicos. Ele vai passar lá algumas horas do dia auxiliando em roteiro, em criação de peças em 3D, e vai estar recebendo em criptomoedas para fazer essa troca, que ele pode estar aí usando dentro das plataformas. Dentro do capital ambiental, né, a gente realmente visa o cumprimento de todas as ODS, assim como Carta da Terra e outros, né, visando sempre a atualização e a participação, a articulação dentro dos grandes eventos, e como do IPCC e afins. Porque a nossa empresa ela vai ser 100% online, né? Então, a gente vai ter uma plataforma, encontros, porém, totalmente online. É claro que o nosso único problema e a nossa única questão vai ser em relação às articulações com os estados. A gente vai ter que ter algumas reuniões de alinhamento e afins, a gente vai ter que utilizar aí, a locomoção talvez aérea ou terrestre, mas a gente sempre vai buscar maneiras mais sustentáveis de como a nossa equipe chegar no estado para poder articular a ação. Mas visando isso, né, a gente pensa em programas de adequação e consultoria. Então, a nossa empresa ela vai para os estados fazer a articulação para adequação online, só que a gente sempre vai visar trazer, né, essa simbiose. Então, quais são os reais problemas ambientais que a gente tem hoje? Um dado que a nossa empresa está visando e querendo expor para todo mundo é que em 2070 o nosso cerrado ele está, né, aí para ser extinto. A gente sabe que a nossa Mata Atlântica a gente tem cerca de 8% só da nossa Mata Atlântica. Então, o que a gente está fazendo? Quais são os nossos estudos? Cadê isso? A gente pensa em articular
né, junto a ações de adequação e consultoria para as prefeituras, para os estados e para as empresas que estão ali inseridas nesse espaço geográfico, né? E aí, sim, conseguir criar uma empresa no espaço virtual totalmente sustentável e criar essa troca. Então, como que eu estou inserido no meu meio digital e como eu me relaciono com o meu meio geográfico físico. Aí a gente tem, né, o nosso capital produtivo. Quais são as novas demandas do Meta, né? Quais são essas novas demandas do metaverso? Quais são os problemas que a gente vai estar solucionando com os nossos produtos? Principalmente, a gente fala hoje em dia sobre biossegurança, né? Como a gente está sendo rastreado, como a gente está sendo exposto totalmente à internet, e dentro desse metaverso vai ser muito maior, né? Então, como criar soluções de biossegurança, só que a partir disso, a nossa empresa ela também surge com uma mente e com essa integração de jovens, startups e produtos, né? Além de toda essa adequação digital, a gente vai trabalhar muito, né? Aqui a gente fala interligando, por mais que a nossa apresentação ela esteja separada em capitais, a nossa empresa ela se dialoga e a gente consegue ter esses capitais muito fluidos, como se fosse uma célula. Então, cada uma precisa de uma. Porque o nosso capital intelectual ele vai estar desenvolvendo produtos ligados à neurociência, né, para que melhorem e dialogue o contato e a imersão dentro do metaverso. Assim como a gente vê hoje, um grande problema dentro do metaverso se eu tenho um avatar em um jogo ou dentro de uma plataforma, eu não consigo com o mesmo avatar para outros universos. Porque assim, eu criei um avatar aqui, gastei R$5.000 em customizações com esse avatar. Quando eu vou para uma outra plataforma, todas as coisas que eu comprei para esse avatar se perdem. Então, a nossa empresa, ela visa unificar. Se eu criei um avatar aqui, eu vou poder andar com ele em todos os universos, interagir com todos os universos com a minha carteira e com todas as minhas coisas. E isso ainda é um problema dentro do desenvolvimento da Meta. Então, a nossa empresa ela busca, né, sempre estar aí trazendo mais soluções para esses sentidos da imersão. Daí a gente, né, tá falando do capital produtivo, que é tudo isso, mas a gente já ligou com o capital intelectual, que fala da neurociência, da biotecnologia e realmente da desenvolvimento, né? Então, a nossa empresa ela consegue estar ali criando estudos, relatorias e adequações de consultoria para que a gente consiga desenvolver um mundo mais sustentável, mais integrado, por exemplo, com recuperações de áreas degradadas e até com criações de biosensores, quando a gente está falando de neurociência. A gente pode estar desenvolvendo aí biosensores tanto para a imersão, tanto também para as empresas físicas, na hora de emissão de gases, por exemplo, até de mensurar, que é um dos grandes problemas que hoje a gente não consegue mensurar alguns tipos de gases sendo emitidos na atmosfera. A nossa empresa aí visa já pegar essas empresas e fazer essa consultoria também. Então, o capital social de relacionamento, essa plataforma ela vai mudar totalmente como o Brasil se relaciona, como o Brasil trabalha, como o Brasil compra, né? Porque a partir do momento que tem um Shibata aqui em Caraguá, tem um Shibata em São Paulo, o mercado Shibata, todo mundo conhece um Shibata, ou não conhece um Shibata, um Carrefour, um Pão de Açúcar, esse mercado ele vai estar lá dentro também, né? Então ele vai, por exemplo, eu posso passar as minhas 8 horas dentro do mercado Shibata digital, trabalhando ali, ajudando, consolidando vendas, validando vendas e receber. E também posso me relacionar e viajar e andar, e como esse sistema, né, vai mudar todo esse momento de relação, de participar de um game, de fazer uma atividade física, né? E o capital financeiro, né, a gente visa ser uma empresa aberta.
já que a gente consegue aí fazer adequações com títulos verdes, né, Green Bonds, e principalmente um financiamento coletivo, já que o nosso passivo, né, ele visa a integração de uma parte, né, ser aí dos estados, dos governos dos estados brasileiros, vindo aí ajudando dentro do financiamento, só que a gente vai visar muito também a participação de empresas de tecnologia, né, para inserção de recursos tecnológicos. Então, a gente também já ajuda a empresa a minimizar a produção, né, e a gente utiliza desses recursos para os nossos desenvolvedores. Não sei se Manuel, o Fernando também quiser falar alguma coisa, vocês podem me interromper em qualquer momento, o microfone está aberto. Bom, então, como a Ecometa, ela vai beneficiar as empresas, né? Porque a Ecometa, ela vai poder mudar como as empresas trabalham e evoluem. Então, a gente vai conseguir ter um aumento da produtividade, né? Um crescimento sustentado, e sendo que a gente sabe que isso vai ser o futuro do trabalho, já que a gente sabe que a pandemia, coronavírus, está passando por uma fase de queda, mas a gente já vê um aumento de casos, e a gente também, conhecendo os fatos ambientais, a gente vê que vai ter muita mudança climática, já está tendo muita mudança. Então, vai ser só o início de novos surtos contemporâneos, né, de novas doenças contemporâneas. Então, como o mercado, como a gente contemporâneo também se relaciona com tudo isso. Eu trouxe um pequeno gráfico embaixo, só para mostrando, né, relacionando o eixo tempo, né, e o eixo de porcentagem de empresas e de aplicativos que foram utilizados durante esses anos. Daí eu fiz uma estimativa para 2030, conforme aos novos empregos e novas gerações de possibilidades para dentro da meta. Então, daí aqui a gente tem o nosso balanço financeiro, que seria mais ou menos 4 milhões sendo o nosso ativo, né, de investimento. Aí ele é dividido, né, subdividido em várias coisas, mas a nossa principal gasto realmente a nossa folha de pagamento, ocupando aí, né, cerca de 70%, e de tecnologias, a gente também visou oficinas e formações, né, tanto para a equipe quanto para o público em geral e dentro do território nacional. E também um dos maiores gastos que a gente tem dentro do ativo é o nosso servidor. Então, como a gente vai adequar os computadores dos técnicos e dos nossos bolsistas para hospedar, né, toda essa plataforma que a gente vai estar desenvolvendo. Daí a gente visa um passivo de 3 milhões. E, assim, é claro que a gente vai estar dividindo esse passivo, né, sendo ele com entradas de PPP e Blended Fines, e também com já diminuindo alguns gastos com investimento direto nos equipamentos. E a gente pensa no capital líquido de 1 milhão, mas esse 1 milhão ele vai vir através também um pouco da filantropia, já que a gente pensa, antes mesmo de estar lançando os nossos produtos diretos, as pessoas já vão conseguir investir na gente, financiar, já que a gente fez um apelo, fez uma pequena divulgação na internet, e a gente viu quantas pessoas querem migrar para a Meta. Então, essas próprias pessoas vão justificar os governos, vão justificar esse financiamento de ter essa empresa nacional, a nível nacional. Então, essas pessoas vão estar ajudando a construir também, né, esse novo modelo de plataforma. Aí a gente fez um pequeno cálculo. É claro que a gente arredondou aqui para deixar bonitinho na tabela, mas o nosso ROE é em torno de 16,5, o nosso TIR é 19,5, que é a taxa de retorno, e o nosso payback é em torno de 1,5 anos. Então, a gente tem um retorno muito rápido por conta da geração de produtos, né? E da nossa capacidade intelectual. Por mais que o nosso capital líquido
de investimento inicial a gente tenha pouco nosso recurso financeiro, o nosso recurso intelectual é muito grande. Então, a gente consegue estar aí, em pouco tempo, desenvolvendo muita coisa para todas essas relações que está sendo criado. Daí eu trouxe alguns gráficos sobre realmente como é o impacto nacional, né, em relação a nível social, já que eu comentei com vocês que o nosso maior gasto seria a folha de pagamento. Então, nada mais justo mostrar para vocês como vai ser desenvolvido e como vai estar sendo composta a nossa empresa. Aí, em torno, né, de 90% da nossa empresa vai ser de voluntários que vão estar recebendo em criptomoedas, né? Então, a gente tem cerca de 8,1% de bolsistas e o restante é composto por técnicos e também pela diretoria e conselho dentro da nossa empresa. Mas um dos gráficos mais legais que eu quero mostrar para vocês realmente é o do lado direito, que é como é composto pelo nosso território geográfico. Então, a nossa empresa ela é totalmente dividida 25% nos estados do norte, 25% nos estados do sul, 25% do estado leste e 25% do estado oeste. Então, a gente consegue ocupar em todo o território nacional com a nossa equipe, né, com os nossos recursos humanos. Bom, daí para finalizar, eu trouxe duas frases, né, do professor Álvaro da Unifesp, que a gente vem de uma fase de diluição entre o online e o offline, e existe um ponto em que não há mais capacidade internacional de separar esses mundos. A gente vive num ambiente que a tecnologia digital é muito parte da nossa cultura. Então, realmente falando, né, de como esse universo ele vai ser integrado e como esses mundos vão ser intercambiáveis, né? Por mais que a gente tenha produtos de uso cotidiano e outros tipos de produtos, tudo vai estar numa eterna simbiose entre digital e físico. Bom, esperamos que a gente possa ter apresentado a nossa ideia, ter falado, e se ficou alguma dúvida, o microfone também está aberto, a gente pode estar respondendo. Estamos aí. Muito bom, parabéns. Alguém gostaria de comentar? Alguém do grupo, alguém da turma? Eu vou falar um pouco, né? Eu fiquei muito feliz até de ter encontrado do Matheus fazer parte do nosso grupo, né? Porque o propósito vai ser até que esse trabalho chegar de fato, né, nas caatingas, naqueles lugares onde poderíamos recuperarmos, né? Porque aí nós vamos ter dinheiro, podemos depois pensar em alguma maneira de comprar terrenos no metaverso, comprar terrenos lá na realidade e depois fazermos plantações nativas daquela região, porque infelizmente a Caatinga do Nordeste, né, que eu não sei se foi destruída antes de qualquer coisa, porque existem lugares ali onde chove uma vez por ano e às vezes fica um ano sem chover, né? Então, a ideia do Matheus, eu fiquei muito feliz até de ter encontrado o Matheus no caminho, porque que ideia maravilhosa, né? Essa ideia de construirmos o metaverso e, em seguida, levarmos esse metaverso lá para a realidade, comprar um terreno no metaverso e, posteriormente, né, esse terreno ir lá também lá para Caatinga e podermos fazermos as plantações diversas e, quem sabe, pensar em água, né? Porque também existem lugares daquele que ainda não chega água. Então, eu estou muito agradecido ao Matheus e ao professor, né, por ter nos ofertado esse curso, né, e ter dado possibilidade, né? Porque esse é um trabalho que começa com ideias, né? Porque temos ideia, pensamos até em viabilizar de fato isso. Show de bola, professor. Então, agradeço muito ao senhor e ao Matheus também. Muito bom, obrigado aí o professor Manuel também por participar e contribuir, enriquecer esses dias do curso, né?
eu gostei da frase do Matheus, eu lembrei uma outra, eu não sei o autor, lá na USP também. Na minha geração, era caracterizada por espaço e tempo. A de vocês é só tempo, porque o espaço não existe, né? Você está aqui, você está na China, É você bem está numa isso. Grécia, né? Ainda bem que eu estou velho, né? E vocês jovens que vão participar desse mundo, assim, eu imagino assim, vocês terão a oportunidade de construir um mundo assim de elevado nível de qualidade de vida, respeito às pessoas, ao meio ambiente, unindo natureza e tecnologia, né? Então, muito bom, parabéns. Mais algum comentário? Não, né? Então, nós podemos dar por encerradas as apresentações, tá? Muito obrigado a todos, e foi uma experiência para mim, é a primeira vez, né, participar desse programa USP Escolas. Parabéns aos organizadores, né? Realmente uma iniciativa muito interessante, muito importante.